Vamos louvar o nosso Deus essa noite, bendizendo o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então nós vamos bendizer, vamos louvar, exaltar o nome do nosso Deus essa noite, amém? Pega a tua Bíblia, abre a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos número 66, amém? Salmos número 66, glórias a Deus. Acharam? Vamos ler só os 4 primeiros versos do Salmo número 66. A palavra do Senhor diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Amém? Só até aí. O verso 4 diz assim: toda a terra te adora e canta louvores a ti. Toda a terra, e você faz parte, e que você então possa louvar ao Senhor, adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Você está na casa de Deus, abra a tua boca, glorifica a Deus, adore, levante as mãos, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, porque você está na casa do Pai. E quando nós estamos na casa do Pai, é o melhor lugar que nós podemos estar, né? Então, querido, se entregue, não deixe que nada prenda o teu louvor, mas pelo contrário, você possa se entregar a Deus, ofertar ao Senhor um louvor agradável ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, pegue na mão da pessoa que está do seu lado e vamos agradecer a Deus. Depois do dia, né, hoje que você teve, um dia abençoado, você está aqui, né, encerrando este dia, iniciando a semana. Domingo é o primeiro dia da semana, né? Não é o último, é o primeiro da semana. Você está iniciando na casa do Senhor. Eu tenho certeza que você terá uma semana de vitória, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos, que o Espírito Santo possa receber o teu louvor nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te louvamos, te bendizemos nessa noite. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque podemos estar na Tua casa, porque podemos bendizer o Teu nome, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome. E eu tenho certeza, Pai, que nessa noite o Teu povo, a Tua igreja, vai oferecer, Senhor, o melhor louvor, a melhor adoração a Ti, pois o Senhor merece o louvor. Como nós lemos aqui na Tua palavra, Senhor, toda a terra louvará o Teu nome. E nós queremos então, Senhor, nos entregar nessa noite mais uma vez. Queremos mais uma vez nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos e nos entregar, Senhor, em Tua presença. Recebe, Pai Santo, o nosso louvor, a nossa adoração, que suba até a Ti, Senhor, como oferta de aroma agradável e suave. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Nós te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, queridos? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glorifica a Deus, adora o Senhor, exalte o Senhor, bem alegres. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Profetiza algo para o teu irmão assim: onde você colocar a planta dos seus pés, Deus te dará. Onde você colocar as tuas mãos, Deus prosperará. Amém? Você disse isso com convicção para Ele? Se você disse, vai acontecer. Amém? E por onde nós andarmos, o Senhor Jesus Cristo há de permanecer conosco. Por onde caminharmos, o Senhor Jesus está conosco. Amém?
cantar chegou, o tempo de dançar chegou, é tempo de você exaltar na presença do Senhor Jesus. É tempo da gente poder adorá-lo enquanto ainda resta tempo. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo está voltando. E vai chegar momentos em que isso que nós estamos fazendo não podemos fazer mais ao público, ao ar livre, não podemos fazer mais. Então aproveite o tempo que nós temos. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para poder adorar esse Deus tremendo e soberano acima de todas as coisas. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E Ele vem, saltando sobre os montes. E Ele vem, saltando sobre os montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos, amor. Me semeia, Senhor, a sua noiva. Me semeia, Senhor, a sua igreja. Me semeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Me semeia, Senhor, a sua noiva. Me semeia, Senhor, a sua igreja. Me semeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E Ele vem, saltando sobre os montes. E Ele vem, saltando sobre os montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, a cor. Me semeia, Senhor, a sua noiva. Me semeia, Senhor, a sua igreja. Me semeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Me semeia, Senhor, a sua noiva. Me semeia, Senhor, a sua igreja. Me semeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Me semeia, Senhor, a sua noiva. Me semeia, Senhor, a sua igreja. Me semeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Me semeia, Senhor, a sua noiva. Me semeia, Senhor, a sua igreja. Me semeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Me semeia, Senhor, a sua noiva. Me semeia, Senhor, a sua igreja. Me semeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. E para o Senhor Jesus operar, fazer a transformação por completo em nossas vidas, Ele precisa de um coração aberto, um coração sincero na presença dEle. Ele conhece o que vai mais profundo do nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração no mais profundo. Por mais secreto que nós tenhamos, por mais escondido que nós tenhamos,
seus olhos, amado. Coloque as mãos sobre o teu coração neste momento. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor, Ele quer revelar a glória dEle. Ele quer ministrar ao nosso coração. O Senhor, Ele quer ter um particular contigo. Aleluia. E essa noite Ele preparou isso para você. Então não desperdice esse momento. Não desperdice não. Aproveita. Aproveita essa oportunidade que o Paizinho te dá, querido. Abra a tua boca, comece a falar com Ele. Não fique quieto não. Não fique quieto não. Abra a tua boca. Diga palavras de louvor, palavras de amor ao seu Deus. Ele te dá essa oportunidade. Abra a tua boca. Quantos gostariam de poder usar a sua voz para poder falar, expressar amor a Deus, e não pode porque é mudo? Não pode. Você tem. Você pode. O Senhor te deu a voz. Então abra a tua boca, querido. Expresse. Não perca
está aqui. Deus tem um propósito com você. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque você não tinha que fazer. Você não está aqui por costume, né? Não. Mas você está aqui porque o Espírito Santo te atraiu para este lugar. Aleluia. E Ele quer falar com você. Ele está falando com você. Oh, glória a Deus. Ele está ministrando no teu coração. Oh, aleluia. E como é bom. Nós sabemos o quanto o Senhor nos ama. E a prova disso que Ele te ama é que Ele está falando com você. Oh, glória a Deus. Talvez você chegou aqui com o seu coração tão apertadinho. Mas o teu Paizinho, teu Pai Celestial, que conhece todas as coisas, Ele está falando com você. Ele está tocando no teu espírito, está renovando as tuas forças. Ele está te fortalecendo. Ele está segurando nas suas mãos. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele está segurando as tuas mãos. Então, filho, filha, aleluia, vá ao encontro dEle. Não perca a oportunidade. Aleluia. Não perca a oportunidade que Ele te dá. Você está na casa de Deus. Oh, glória a Deus. É o melhor lugar. A casa do Pai é o melhor lugar. É melhor do que a tua casa. É melhor do que qualquer lugar que você possa imaginar. Sabe por quê? Aleluia. Porque aqui nós estamos, a igreja do Senhor reunida. Aleluia. O povo que confessa a mesma fé, unidos em oração, no mesmo propósito. E quando a igreja está reunida, oh igreja, ali o Senhor, Ele ordena a bênção, o Senhor abençoa. E Ele está te abençoando nessa noite, em nome de Jesus. Podemos assentar. Aleluias. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo continue a falar ao teu coração. Amém? E Ele vai continuar a falar. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, vamos continuar adorando ao Senhor. Amados, eu quero primeiro estar aqui em nome do pastor Nilson, estar agradecendo a igreja pela festa que nós tivemos ontem, né? O nosso 14º arraial. Foi uma bênção, foi tão gostoso, né? Uma noite agradável. O Espírito Santo cuidou, o Espírito Santo trabalhou. E Deus abençoe a todos vocês que colaboraram para esta festa, os irmãos que vieram, que estiveram aqui. O Espírito Santo, que o Senhor possa estar abençoando vocês em nome de Jesus. Amém? E ano que vem tem mais em nome de Jesus. Vai ser melhor ainda em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Glória a Deus. Pastor Nilson hoje não está aqui. Ele teve que acompanhar o nosso presidente, pastor Louco, lá na Americana, hoje é aniversário do pastor lá. E ele teve que ir também falar do trabalho de casais. Em setembro nós vamos ter um congresso de casais, já está chegando, e ele teve que ir lá também estar falando do trabalho. Então por isso que ele não está aqui hoje à noite. Mas ele deixou a paz para os amados, em nome de Jesus. Viu que você receba em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, feche seus olhos neste momento. Cláudia, fala para ela vir aqui. Feche seus olhos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor que sonda e conhece os nossos corações. Nesse instante, Senhor, eu coloco diante de Ti esta vida. Eu coloco diante de Ti as suas emoções. E peço que o Senhor a visite nessa hora e a fortaleça. E que ela possa, Senhor, se alegrar em Tua presença, como nós cantamos aqui. Que a Tua glória, Senhor, seja revelada a ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.
Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Pega a tua Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Hoje nós temos muito aviso e que você fique atento aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A gente tem bastante aviso. Então que você fique ligado aí. Amém? Hoje, depois do culto, enquanto você abre aí, 1 Pedro 5, 8, ainda nós vamos ter uma mini cantina do Arraial, né? Temos caldo aí, um pouquinho de pastel, um pouquinho de doce, amém? Refrigerante, tudo mais barato hoje. Então, os primeiros que chegarem a mim, que hoje está tudo baratinho, mas a gente precisa aí terminar, né? Não dá para dar para todo mundo, então vamos vender baratinho aí os primeiros que chegarem a mim, tá bom? Então depois nós vamos ter ali a mini cantina. Não deixe de participar, abençoar ainda, que tá gostoso, tá bem, né? Acharam? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tem escola em onde? Escola bíblica? Amém? Então pode subir as crianças, Deus abençoe. Amém? Já estou mais que abençoada em nome de Jesus. A gente vem com esse inquérito, né? Amém. Às vezes a gente esquece, vai subir aqui, estou com o pastor. Amém? Vamos lá de novo. Agora, voltem aqui. 1 Pedro 5,8. Vamos de novo. Vamos ver o 9 também. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, por este culto. Que o Senhor continue falando, ministrando, revelando a tua glória. E que em nome de Jesus, toda dificuldade, Pai, todo cansaço mental, todo cansaço físico, todo mal-estar, toda distração caia por terra em nome de Jesus. Que nada venha roubar este momento em que a tua palavra está sendo lançada. Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito, Pai, falar da tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, queridos? Diga assim comigo bem forte: como me prevenir contra o ataque espiritual de Satanás para com a minha vida. Como se prevenir contra o ataque espiritual de Satanás para com a minha vida? Nós lemos aqui na palavra de Deus Pedro falando que a igreja deve estar o quê? Como começa o versículo? Alertas e vigilantes. A igreja tem que estar alerta e vigilante. Essa palavra aqui, queridos, não é para quem não conhece a palavra de Deus. Essa palavra é para a igreja. Pedro falando que devemos estar alertas e vigiar. Porque nós temos um inimigo. Quem é?
Satanás, o diabo, o inimigo de vocês, anda onde? Ao nosso redor, algumas versões de redor, rugindo o quê? Como leão, procurando o quê? A quem possa tragar. Irmãos, é Bíblia, é a palavra de Deus. Se o Senhor está falando aqui através do homem de Deus, nós temos que vigiar, estar ali atento. Então o que nós temos que fazer? Vigiar e estar atento. Porque nós temos um inimigo, nós sabemos disso. O inimigo das nossas almas, quem é? Satanás. E ele não brinca, ele não dorme, ele não cochila, ele está atento e sentinela. E por isso nessa noite o Espírito Santo me levou a falar com a igreja como nós devemos estar atentos, como nós devemos nos prevenir contra os ataques de Satanás. Porque ele anda ao nosso redor esperando uma oportunidade para ele atacar. Então eu tenho que estar em sentinela, eu tenho que estar em posição de sentido. Amados, algum tempo atrás, quando uma pessoa ela sofria um ataque cardíaco, ela, por não ter muitos conhecimentos, ela acabava morrendo, ela acabava tendo a sua vida ceifada. Poucas pessoas acabavam tendo chance de sobrevivência, porque não sabia, o que deveria fazer, não sabia quais eram os sintomas por conta disso. O ataque cardíaco, se você não sabe, uma das maiores causa-mortes do Brasil, é o ataque cardíaco. Às vezes a pessoa pensa que é câncer, que não é ataque cardíaco. Ou, como é que fala, escrevi até o nome aqui, infarto do miocárdio. Olha só, é a doença que mais mata, a população. E aí, com um crescente número de muitas causas-mortes dessa doença, a Organização Mundial da Saúde começou a trabalhar nesse sentido. E aí começou então a levar para a população quais eram os sintomas, sinais de alertas que a pessoa tem que ter quando tem esses sintomas. E quais são os sintomas? Desconforto e pressão no centro do peito, dor nos braços e falta de ar. Então, quando você sentir em nome de Jesus, que você não venha sentir, nem eu, mas ficar atento, ficar alerta, porque são sinais de que você pode sofrer um infarto. Então, começou-se, a Organização Mundial da Saúde começou a fazer então campanhas, falando, alertando a população, e com esse sinal de alerta, as chances de sobrevivência aumentou. Porque quando a pessoa começa já a sentir essas coisas, já corre, Às vezes nem mas é melhor prevenir do que, Então, a população começou a se prevenir. São sinais de alerta para diminuir a fatalidade na vida da pessoa. E assim, querido, é da mesma maneira conosco no nosso mundo espiritual. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar em posição de sentido, nós precisamos conhecer os sinais de alerta para que o inimigo não venha nos tragar. Então nós temos que vigiar, amém? E é por isso que nessa noite a palavra do Senhor nos fala a respeito disso. Nós temos que estar atento aos sinais de alerta, porque o inimigo quer devorar a sua vida, a minha vida. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir. Amém? Porque nós, enquanto igreja do Senhor, nós iremos estar em prontidão. Então eu quero falar com você. O primeiro sinal de alerta que uma pessoa deve estar atento é a perda do desejo espiritual. O que é a perda do desejo espiritual, pastor? É aquela pessoa
começa a perder a vontade de vir à igreja, de buscar a Deus, a adorar a Deus, vai perdendo a vontade. E aí ela começa a fazer as coisas por obrigação, não porque ela tem desejo. E nós vemos pela palavra de Deus, nós somos ensinados que Deus ele não aceita nada que é obrigado. Tudo que nós fazemos ao Senhor tem que ser por amor. Tudo que nós fazemos a Deus tem que ser por vontade. Tudo que nós fazemos ao Senhor tem que ser por desejo. Quando passa a ser uma obrigação, cuidado, esteja atento. Quando aquilo passa a ser um fardo sobre a sua vida, cuidado, porque o inimigo pode estar de olho em você. Porque uma coisa que ele não quer, querido, é que você cresça na presença do Senhor. Uma coisa que o diabo não quer é que você tenha comunhão com Deus. Uma coisa que o inimigo quer, que você perca a vontade de estar na presença do Senhor. Então, é o primeiro sinal de alerta, é não ter mais vontade, desejo de estar buscando ao Senhor. Segundo alerta que eu tenho que estar atento, desgaste físico. O que é desgaste físico? Querido, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós cremos, acreditamos assim, que nós somos feitos corpo, alma e espírito. O que é o espírito? O espírito é a vida. O espírito é a vida que Deus deu, é a vida que o Senhor dá, as nossas emoções, aos nossos sentimentos, ao nosso intelecto. O espírito ele é invisível. O espírito te leva você a adorar a Deus. A alma são as emoções. As almas são os sentimentos. A alma é o intelecto. Isso é a alma. Só que a alma, ela precisa de um corpo, que é isso que você tem aí, belo, lindo, maravilhoso, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então você é lindo, linda. A alma, ela precisa de um corpo para manifestar os 5 sentidos que nós temos. Tato, olfato, paladar, visão. Então, é onde que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Só que acontece muitas vezes, vem o desgaste físico. O inimigo, muitas vezes, ele ataca o teu corpo, porque se o teu corpo estiver cansado, se o teu corpo estiver desanimado, o que o corpo vai querer? O corpo cansado, ele quer o quê, igreja? Quer descanso. O corpo cansado quer descanso. O corpo cansado quer cama. O corpo cansado quer parar. Isso que o corpo quer. E se o corpo estiver parado, se o corpo estiver cansado, se o corpo não quiser trabalhar, se o corpo não quiser produzir, como a alma vai manifestar o que ela é neste corpo? As coisas boas. Então aí, o que acontece? Você mesmo acaba impedindo a manifestação da sua alma em você. Porque você acaba dando mais vazão ao seu corpo, que quer as coisas ruins, o cansaço, que quer o descanso, que quer se acomodar. Então, segundo alerta que nós temos que ficar atento: desgaste físico, o cansaço. Pode ver, a pessoa começa a afastar, a pessoa começa com cansaço, não tem ânimo, não tem pique para nada, para as coisas de Deus, porque para as coisas do mundo ela tem. Mas nós temos que entender que nós estamos numa batalha espiritual. E numa batalha espiritual, jamais as coisas do mundo vai ser um cansaço, pelo contrário, vai ser atraente. Mas as coisas de Deus vai se tornar um fardo, vai se tornar um peso, porque nós estamos nessa batalha. Terceiro alerta que nós temos que ter: falta de recursos.
Olha para o seu irmão e diz assim: a falta de recurso é quando as portas se fecham. Falta de recurso. Recursos financeiros. E eu digo financeiros mesmo. Um dos ataques de Satanás, as portas começam a se fechar. Parece que nada vai dando certo. Nada vai dando certo. Tudo vai se fechando. Tudo vai escapando da sua vida. Tudo vai voando, escapando. Você olha para um lado, não tem. Você olha para o outro lado, não tem. Mas, querido, é uma das estratégias do inimigo. Para você o quê? Desanimar. Para você o quê? Distanciar. Para você o quê? Abrir mão da sua fé. O inimigo, ele usa a falta de recursos, muitas vezes que acontece na tua vida, para te trazer preocupação. E aí é automático. Se você não tem, você começa a se preocupar, porque as contas vão vencendo, as contas vão aumentando, os problemas vão aumentando. Você olha de um lado, olha para o outro, você corre de um lado do outro e você não encontra. Então aí você vai cada vez mais o quê? Ficando aflito, porque esse é o objetivo dele. E se você está angustiado, e se você está aflito, porque você não tem o recurso, o que acontece? Você pode fazer o quê? Começar a correr atrás dos recursos da sua maneira, ao invés de buscar de Deus a providência para a solução, a providência para aquilo que você está passando. Então, muitas vezes, a falta de recurso é uma das estratégias da pessoa abandonar a Deus. Eu já ouvi pessoas falarem assim, que aceita Jesus como Senhor, ouviram falar, não, que eu já vi pelas atitudes, e depois diz, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aí a pessoa acha que tudo na vida dela vai desaparecer. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, os seus olhos espirituais abrem, a sua fé, você é movido por uma fé, e você dando liberdade ao Espírito Santo, ele vai trabalhando na tua vida, você vai crescendo, mas querido, aquilo que você fez de errado no passado não vai sumir, as consequências vão ficar. E tem gente que acha isso. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim, ela estava com uma dívida enorme de cartão de crédito. Uma dívida muito alta do cartão de crédito. E aí, nova convertida, o que aconteceu? E aí uma vez teve uma campanha na igreja, e ela fez um voto no altar do Senhor. Mas aquele voto que ela fez no altar do Senhor, ela fez com intenção o quê? De ela cumprir aquele voto e a dívida assumir, desaparecer. E o que aconteceu? Passou-se um tempo, a pessoa disse para mim, pastora, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais, eu não quero mais ser crente, porque eu acreditei, eu confiei, eu achei que aquilo que eu devia, a dívida que eu tinha, eu fiz um voto e ia desaparecer, pelo contrário, está aumentando cada vez mais. Ô irmãos, a pessoa gasta além do que pode, a pessoa gasta além das suas condições, e quer que Deus opere um milagre e pague toda a sua conta. Isso aí é falta do quê? De sabedoria e falta de administração. E aí as coisas não acontecem, Deus é culpado? Deus é culpado de você gastar além do seu limite? Deus é culpado de você gastar além daquilo que você recebe? Deus não é culpado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o que acontece? Aí, brecha, aí que entra brecha, o inimigo, nosso adversário está o que? Ao nosso derredor, começa a lançar. Você está perdendo tempo,
O que você está fazendo na igreja? Olha aí, suas dívidas só estão aumentando, você não consegue dinheiro para pagar, porque é isso que ele faz. E se eu não buscar em Deus a resposta, se eu não buscar de Deus, Senhor, me dê estratégia, me dê a direção, Senhor, me ajuda, como eu vou conseguir resolver esta situação? O que vai acontecer? Eu vou começar a agir, a procurar os meios de acordo com a minha vontade. E os meios de acordo com a minha vontade pode não ser bom, porque aí o que eu posso fazer? Me envolver em empréstimos para saldar outra dívida, me envolver com a agiota para saldar outra dívida, e eu continuo nesse emaranhado. Eu não saio disso. Cada vez mais eu vou me envolvendo, vai virando uma bola de neve. Porque eu tenho que buscar em Deus a direção para a minha vida. Então, temos que estar alerta. Falta de recurso nos distancia de Deus. E o inimigo aproveita disso. Duas situações que envolvem dinheiro que pode nos distanciar de Deus. É a falta, porque aí eu vou buscar os meios por mim próprio, porque eu não quero esperar de Deus. Ou muitas vezes a abastança, ou seja, o muito dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa com muito dinheiro, ela só quer o quê? Satisfazer os prazeres da carne. E esquece de Deus. E aí distancia de Deus. Porque só busca coisas que vai satisfazer a sua carne, a sua vontade, os seus desejos. E também não dá lugar a Deus. Então a falta de dinheiro, como muito dinheiro, são duas situações que, se eu não souber, eu me distancio de Deus. E o diabo está atento a isso. Quarto sinal de alerta: eu preciso ter uma vida de oração. Agora, quando a vida de oração ela é fraca, quando eu não tenho uma vida de oração forte, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Vida de oração fraca. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, esse irmão lindo. Fala assim para ele ou para ela: você sabia que tem cristão que não gosta de orar? Mas ele vive falando. Ora por mim. Mas ele não ora. Vida de oração fraca. Não é errado você falar: irmãos, ora por mim, me ajuda em oração, vem guerrear comigo, oh, irmãos, a luta está grande, a batalha está grande, eu preciso de alguém que me ajude em oração. Mas você tem que orar. Agora não adianta você pedir para o irmão guerrear por você, batalhar por você, jejuar por você, pular por você, dobrar o joelho, virar a cambalhota por você, e você está lá. Vida de oração fraca. Mateus 26, 40 e 41. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e olhem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus precisava naquele momento que os discípulos, homens que eles escolheram, estivessem ali com eles em oração, porque ele ia enfrentar um momento muito difícil. Nós sabemos, a crucificação, tudo, a batalha que foi, irmãos, a crucificação de Cristo. E ele precisava que eles, aqueles homens que andaram com ele, que acompanharam ele, que sabiam da sua história, que presenciaram, vivenciaram milagres, coisas extraordinárias, estivessem junto com ele em oração. Mas quando Jesus voltou, o que eles estavam fazendo? Estavam dormindo. Jesus não levou eles lá para eles dormirem.
Mas Jesus levou eles lá para ajudar eles em oração, guerrear. Não era hora de dormir, era hora de orar. E eles estavam dormindo. E aí Jesus ficou bravo. Poxa vida, mas vocês, não aguentam nem uma hora de oração. Tanta coisa, tantas coisas que vocês experimentaram, tantos milagres. Vocês estiveram comigo lado a lado e vocês não aguentam nem um tempo de oração. Estão dormindo. Deram vazão ao quê? A carne. Aí que Jesus fala? Vigie. Porque o Espírito está pronto. O Espírito que me leva a Deus. O Espírito que quer adorar. Ele está pronto. O Espírito que me une ao Senhor está pronto. Mas a carne, volta a falar, o desgaste físico, a sua carne, se você não vigiar, ela vai te puxar para baixo. Ela vai impedir que haja manifestação de Deus na tua vida. Por isso que você tem que estar atento. Como, queridos, você vai se sentir forte em meio a lutas, em meio investida de Satanás, se você não ora, se você não gosta de orar? Ah, pastora, mas eu não sei. Aprende. Você tem o Espírito Santo com você. Ele vai te orientar. Abra a tua boca, começa a falar. Começa a falar. Oração é um diálogo, é uma conversa, diferente de reza. Oração, o Espírito Santo vai colocando em você palavras, você vai dizendo. E quando você vê, ali você vai estar tomados de poder. E vai começar ali a glorificar, a chorar, a pular. Porque você dá liberdade ao Espírito Santo. A oração, queridos, é uma prática diária. Eu não posso só orar no dia que eu venho no culto. Eu não posso só orar no domingo, ou na quarta-feira que vem, ou no sábado na célula, não. Ou na quinta na célula, mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e assim vai. O que a palavra de Deus fala? Orar sem cessar. Oração. Oração é o que nós precisamos. Oração nos sustenta. Oração sustenta o meu espírito. A oração fortalece o meu espírito. E se o meu espírito estiver fortalecido, ele vai sustentar a minha carne. Porque a minha carne é fraca. A minha carne quer descanso. A minha carne quer sombra, água fresca. Então por isso eu preciso fortalecer o meu espírito. Porque é o que diz, querido, o nosso descanso não é aqui. O Senhor não chamou para você ter dias de descanso aqui. O teu descanso é na glória com o Pai. Aqui nós temos que trabalhar. Aqui nós temos que produzir. Aqui nós temos que ganhar almas. O nosso descanso é na glória com o Pai. Então eu não posso me acomodar, porque a minha carne era fraca. Então eu tenho que lutar contra. Quantas vezes você pode não ter vontade de vir ao culto, vir à casa de Deus, mas em nome de Jesus, aí você ora, aí o Espírito Santo vai, fala para você que vai, e você vem, e você chega aqui, você se entrega, termina o culto, você é outra pessoa, porque é assim que o Senhor faz. Quinto sinal de alerta, diga assim comigo: sentir sobrecarregado pelas circunstâncias. Sentir sobrecarregado pela circunstância. O que é sentir sobrecarregado pela circunstância? É você sentir oprimido pelas situações. É você sentir um fardo sobre você. Isso pode ser um sinal de ataque do inimigo contra a sua vida. Você sentir um peso sobre você. E sabe por que você vai se sentir sobrecarregado pela circunstância? São muitos fatores, mas o principal dele é a falta de fé. Quando a gente começa a duvidar, quando a gente começa
coisas, nós damos brecha para a falta de fé. Aí começa a dúvida, começa as críticas, começa os questionamentos, e isso vai automaticamente o quê? Criando um peso, um fardo sobre a minha vida. Eu começo a sentir sobrecarregado pela circunstância, porque eu vou deixando de acreditar. E muitas vezes eu vou deixando de acreditar porque eu vou perdendo a esperança. Eu acho que não vai mais acontecer. E se eu acho que não vai mais acontecer, a minha alma começa a produzir sentimentos ruins, sentimentos negativos. E se a minha alma começa a produzir sentimentos ruins, sentimentos negativos, o meu corpo vai caminhar de acordo com aquilo que a minha alma está sentindo. Então eu começo a sentir o fardo, eu começo a sentir, eu posso dizer, o cansaço. Muitas vezes a pessoa perde a esperança, por quê? Porque alguém a decepciona, ou algo dá errado. Muitas vezes a pessoa perde a esperança, por quê? Porque ela cansa de esperar, ela acha que está demorando, ela acha que não vai acontecer. Muitos são os motivos que levam a pessoa a se sentir sobrecarregada. E sabe por quê? Porque ela não faz o que diz a palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor, igreja? Que nós temos que fazer o quê? Lançar aonde? Lançar aonde, igreja? Lançar no Senhor, lançar em Jesus todo o nosso cansaço, todo o nosso peso, toda a tua aflição. Lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se você não lança sobre Ele, você fica carregando. E se você fica carregando, o que acontece? Você fica cansado. Esse fardo não é para você carregar. Jesus já carregou para você na cruz. Então pare de carregar aquilo que não é seu. Pare de ficar levando um jugo que não é seu. Jesus já levou na cruz do Calvário. E sobre Ele, sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, nós fomos sarados, fomos curados, somos libertos. Nenhum fardo há mais sobre a minha vida. Toma posse, igreja. Se está sobrecarregado, é porque você está carregando aquilo que não é seu. Não é para você carregar. Lance sobre Ele e você vai ver a diferença. Sinal de alerta. O que eu tenho que estar atento? Velhos hábitos e pecados que começam a voltar na minha vida. Isso é muito sério. Quantas vezes você começou a lembrar de coisas que não eram boas, que você praticava no passado, e você passou a ter saudade disso? Cuidado, porque se você sente algo, se você sente saudade de algo ruim do passado, é um passo para você cometer de novo. E é isso que o inimigo faz. É isso que o inimigo quer. Na batalha espiritual, igreja, entenda uma coisa: é uma luta constante entre a carne e o espírito. É uma luta tremenda. O apóstolo Paulo fala isso. Se você não sabe, jovens, adolescentes, vai ler a palavra do Senhor lá. O que Paulo fala a respeito da luta. Você vai entender muitas vezes porque você fica nesse questionamento. Uma hora está na igreja, outra hora está fazendo coisas que o mundo agrada, uma hora está indo na cela, outra hora está fazendo coisas que o mundo quer. É a batalha constante. Você, igreja, se você não vigiar, você vai dar vazão à sua carne. A Bíblia fala. Por que nós não vamos ouvir o que a palavra do Senhor fala? Por que ficamos brincando muitas vezes? Igreja, se Jesus deixou aqui, se o Senhor usou homens para escrever, é porque é sério. Por que eu vou brincar? E aí o que acontece? Eu começo a lembrar, quando eu não tinha Jesus eu podia fazer isso. Quando eu não aceitava Jesus, quando eu não
Jesus, quando não tinha me batizado, eu fazia aquilo. E começa a ter saudade. E aí, o que acontece? É um dos motivos que Satanás aproveita esse sentimento de saudade que bate na tua vida para levar você a praticar novamente o erro. Então, por isso eu tenho que estar atento à luta, à batalha. Aí o inimigo começa a falar, a soprar no seu ouvido: ah, mas para quê? Para que compromisso? Ah, para quê? Para que você vai hoje na igreja? Ah, para quê? Hoje não tem problema. Para que você vai na célula hoje? Será um dia só que você vai faltar, não tem problema. Ninguém vai notar a tua falta. Imagina, você também precisa de descanso, você precisa de prazer. E vai lançando, vai lançando. E aí a luta cai no espírito. O Espírito vai falar para você: não, você tem um compromisso, você assumiu um compromisso, você tem horário, você tem coisas para fazer lá na casa do Senhor, você tem coisas para fazer na cela, você tem coisas para fazer na igreja. Ó, o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando: não, olha, você tem que fazer isso, e a tua carne fica: não, mas um dia só não tem problema. Ah, tem um lá que vai fazer por mim. Olha a luta. E aí, o que você decide? Obedecer à voz do Espírito Santo ou satisfazer a sua carne? E aí o que você fala? Não tem problema, um dia só, eu mereço, eu preciso. Um dia só não tem problema, um dia só não tem problema, eu preciso satisfazer as minhas vontades. Eu preciso de carinho, eu preciso de amor, eu preciso de atenção, eu preciso mesmo de farra. E aí começa. E aí começa a luta. E aí você começa a dizer. E aí você começa a tomar posse. E aí o que acontece? Vai se afastando de Deus. E aí começa a dar ouvidos, né? A voz da carne. E aí é incrível. Tantos dias para marcar compromisso. Marca o compromisso no dia que tem o culto, no dia que tem a célula, no dia que é o momento de estar com Deus. Tantos dias que tem. Quantos dias nós temos culto na igreja? Você já parou para pensar? Quantos dias você tem separado para o Senhor de estar na igreja? E quantos dias você tem separado para o Senhor para estar na célula? Porque célula, a igreja está envolvida. E quantos dias você tem disponível para você fazer as suas coisas? Aí começa uma sequência. Cuidado, igreja. Esteja atento, esteja alerta, porque o nosso inimigo, o diabo, ele não dorme, ele não cochila. Você está aqui na casa do Senhor, Ele já está pensando no que fazer para te atingir na sua semana. Mas em nome de Jesus, você está aqui na casa do Senhor, se fortalecendo, para quando vir a investida dEle, não ter poder sobre a tua vida. Então tudo depende de você. Sinais de alerta, eu tenho que estar atento. A Bíblia me fala, abre lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas, Velho ou Novo Testamento, antes Efésios. Gálatas 5, o que a Bíblia fala? Gálatas capítulo 5, versículo 1. A Bíblia me fala o seguinte. Eu já vou lendo, tá? Acontece que eu estou procurando. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu quero ler novamente com você. Foi para o quê? Quem achou? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
deixem o quê? Submeter novamente a um jugo de escravidão. Para quem que a palavra do Senhor é? Para quem não conhece Jesus? É para quem conhece Jesus. Cristo te chamou para ter uma vida de liberdade. Você não é mais escravo do pecado. Você não pertence mais a Satanás. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Você não está mais debaixo de jugo. Então, cuidado. Deus não te chamou para você voltar novamente às práticas do passado. Diga assim comigo: o meu passado ficou para trás. Hoje, fala assim: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus te chamou para viver em liberdade. Você não foi chamado para estar mais debaixo do jugo de Satanás. O Senhor te chamou para ter uma vida em liberdade. E por último sinal, afastar das amizades espirituais. Quem são as amizades espirituais? São os irmãos em Cristo Jesus. São os irmãos que Deus colocou na tua vida. E muitas vezes a pessoa começa a afastar dessas amizades. Sabe por quê? Porque quando ela começa a voltar a fazer coisas erradas, quando ela começa a fazer coisas que não é de acordo com a palavra do Senhor, e ela sabe disso, porque o Espírito Santo mostra, não acusa, mas ele mostra para você, e detalhe, ele mostra para você antes de você cometer o erro. Então você vai, porque você dá o quê? Vazão à tua carne. Você deixa a carne falar mais alto do que o Espírito. E aí o que acontece? Aí a pessoa começa a fazer, volta a fazer coisas erradas. O que ela faz? Começa a afastar das amizades da igreja. Começa a afastar das amizades ali da célula. Sabe por quê? Porque aí o irmão começa, a sentir falta. Ô irmão, você não foi, e aí? Você não apareceu, e por que você não foi? Por que você não veio? E aí a pessoa não quer ser cobrada. Então a pessoa, quando ela não quer ser cobrada, a primeira coisa que ela faz é se afastar. Porque aí ela se afastando, ninguém vai cobrar porque ela não veio, porque ela não foi, porque ela deixou de fazer. E aí ela começa a se afastar das amizades que Deus concedeu, que Deus abençoou. E aí, queridos, se ela começa a afastar das amizades espirituais, o que vai acontecer? A pessoa não consegue viver sozinha. A pessoa começa a sentir falta, de alguém, começa a sentir falta de companhias. E aí o que ela faz? Ela volta novamente a buscar as amizades, as velhas amizades, as amizades que não eram boas, as amizades que não eram legais, as amizades que juntamente com ela ia fazer coisas que não eram muito boas. Ela volta a buscar as velhas amizades e ela abandona as amizades espirituais que o Senhor preparou. A palavra de Deus fala, você não precisa abrir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, igreja. Más companhia, ela corrompe. E muitas vezes a gente com toda a intenção que a gente quer, é isso que nós temos que fazer. Quando nós temos Jesus em nosso coração, nós vamos procurar os nossos velhos amigos do mundo para trazer ele para Jesus. É o que nós temos que fazer. Mas cuidado, porque você vai lá para trazer ele. Você vai lá para ser luz. Você vai lá para apresentar a eles o encontro que você teve com Jesus. Não para você voltar novamente a fazer as coisas erradas. Então cuidado, para que ela não venha corromper você. Pelo contrário, você, com o amor de Jesus Cristo, venha influenciar essas vidas e venha trazer elas para Jesus.
E muitas vezes, principalmente nós que somos mães, que somos pais, nós orientamos os nossos filhos, cuidado na hora com que você está andando, menina, na hora que você está andando, menina. Por quê? Irmãos, é Bíblia. Não é fala de pai e mãe, não é fala de pastor, é Bíblia. É a palavra de Deus. As más amizades corrompem os bons costumes. Se você não tem força suficiente para trazer aquela vida para Jesus, então afasta. Porque senão você vai contaminar de novo. E aí? Afasta até o Espírito Santo te fortalecer, você se sentir forte em Jesus, aí você vai novamente. Porque ainda que Ele vai te chamar para as coisas erradas, você não vai ser corrompido por Ele, pelo contrário, você vai trazer. E se Ele não quiser vir na minha, apresente ao Senhor, ore, e você continue em busca de outros. É assim que funciona. Então nós temos que estar atentos, alertas, porque muitos são os sinais que o inimigo prepara para nos tragar. Então o que eu devo fazer? Diga comigo, o que eu devo fazer, pastora? Para me prevenir do ataque do inimigo contra a minha vida. Até agora eu falei para você de sinais de alerta, coisas que podem te levar a distanciar de Deus. Mas agora eu vou falar para você algumas coisas rápidas que você deve fazer. Prevenção, se prevenir, É a mesma coisa. Você não quer ter um ataque do coração? O que você tem que fazer? Cuidar da sua alimentação, tem que fazer exercício físico, então é a prevenção. E assim é a palavra de Deus. Se você não quer que o inimigo venha te atacar, o que você vai fazer? Primeira coisa, não esqueça de quem você é. Quem você é? Fala para o seu irmão, quem você é? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. Não esqueça quem você é. A partir do momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passou a ser filho. E eu digo para você, igreja, quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você não só mudou de religião, mas você mudou de posição. A sua posição é outra. Você não só disse, Jesus, eu te recebo, eu aceito, não, mas você mudou de posição. Antes você era criatura, hoje você é filho, você é filha do Deus vivo. A sua posição mudou. Então, primeira coisa, qual é a sua posição? Você é filho. E se você é filho, o seu Pai Celestial, Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. O seu Pai já te abençoou, não com algumas, mas com toda sorte de bênção. E se Ele te abençoou com toda sorte de bênção, Ele te faz vencedor através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, em Jesus eu posso todas as coisas, porque Jesus me fortalece, porque Jesus garante a minha vitória, porque Jesus me dá força. Você estava em uma situação, você estava em trevas, mas a palavra de Deus me fala lá em Colossenses 1,13 o quê? Que Ele nos chamou das trevas, Ele nos transportou em segurança. Olha só, querido, Deus, Ele tirou da onde você estava, Ele te chamou, Ele te tirou das trevas, Ele te transportou em segurança, para que o diabo não tivesse poder nenhum sobre a tua vida. Ele te transportou em segurança para onde? Para o reino do Filho do seu amor, para a maravilhosa luz. Ele te transportou em segurança para a maravilhosa luz. E se você foi para a maravilhosa luz, quem é essa luz? Colossenses 1, João 12 fala assim, abra sua Bíblia, João 12, Evangelho de João. A Bíblia me fala lá em Colossenses 1,13, que Ele me transportou
para a sua maravilhosa luz. Ele me trouxe, eu gosto dessa versão que fala, Ele me trouxe segurança. Olha que lindo. Ele não só transportou, mas em segurança. Olha que lindo. Esse é seu Deus. Olha como Ele preocupa com você. Para a maravilhosa luz. E que luz? João 12 fala, Ele é a luz do mundo. Que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É Jesus Cristo. E Ele te faz andar em novidade de vida a cada dia. Este é Jesus. Ele te transportou, Ele te levou. E Ele te faz andar em novidade de vida a cada dia. Então, querido, pare de querer andar nas trevas. As trevas não te pertencem mais. Diga para o seu irmão, as trevas não pertencem mais. As trevas não te pertencem mais. Sabe por quê? Porque Ele é a luz. E Ele te faz andar em luz. Amém, queridos? Glórias a Deus. Segundo, não ignore seu tempo de oração. Não ignore o tempo que você tem de oração. Porque, como eu disse, querido, nós precisamos orar. Nós precisamos nos fortalecer. A oração é alimento para a nossa vida. A oração, ela te fortalece. A oração é poder para a sua vida. A oração te leva a ter contato com Deus. Então, não ignore. Não abra mão do seu tempo de oração com Deus. Não abra mão desse tempo maravilhoso que você tem com Deus. A oração, a palavra de Deus, né? Nós vemos pela palavra de Deus que a oração era uma via de mão dupla. Por quê, pastor? O que diz lá em Jeremias 33:3? Clama a mim, eu vou clamar, eu vou até o Senhor, e aí o que fala? E responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Volta. Então eu vou e volta. Eu vou até Ele e Ele vem até a mim. Então a oração é algo importante. Paulo falava para os irmãos de Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Paulo falava para os irmãos vigiarem, vigiem. Por que ele mandava isso, irmãos? Porque a carne é fraca, porque a tentação vem. Então vigie, esteja atento. Então ore, fortaleça. Amém? Não abandone a sua igreja, os seus irmãos em Cristo. A igreja é o lugar onde você abastece aí as suas energias, suas forças, né? Por isso que a gente fala como é importante vir cultuar. Quantas vezes você já passou por essa situação, né? De às vezes você não vem no culto, no domingo, e você fica, meu Deus, a semana é tão sem graça, a semana está uma luta, uma dificuldade, porque você não buscou força em Deus que você recebe ali na igreja. Você não veio cultuar, você não veio ofertar ao Senhor no tempo de louvor e adoração. E aí a sua alma fica quieta, a sua semana é sem graça, porque você não buscou, não fortaleceu. Então, não abandone, não abra mão. Igreja é lugar de comunhão, célula é lugar de comunhão. Quando você não vai, aquilo faz falta na tua vida. Como é importante você estar unido com o seu irmão, como é importante você estar aqui junto com o seu irmão, recebendo a palavra, ouvindo a palavra. E aí a pessoa ela começa a se afastar, né? Aí ela começa a querer ir, aí ela vai se afastando, tem os eventos, não participa. Irmãos, tem tanta coisa na nossa igreja, tanta coisa. Às vezes as pessoas de outras igrejas comentam, nossa, como lá a igreja de vocês, pessoas, tem tanta coisa. E eu vejo muitas vezes que o irmão não participa. Tem
viver assim. Tem eventos, não participa, tem seminário, tem trabalho, tem ministração, tem culto, tem escola bíblica, tem tanta coisa. E a pessoa não está vigiando. E se você não vigia, o que acontece? O inimigo te devora e devora mesmo. Igreja, não é tempo de brincar com a sua salvação. Se você não está preocupado com a sua salvação, tem alguém que está preocupado com a sua salvação, e ele se chama Satanás. E aí pode ser tarde. Pode ser tarde para você. Então, querido, não abandone. Não pense assim. Tem pessoas que falam: eu não preciso de igreja. Eu e Deus precisa sim. Se você fica fora, o que acontece? Né? O que diz? Uma brasa fora do quê? O que acontece? E apaga mesmo. Se apaga. Se apaga. Aí a pessoa se sente sozinha, se sente excluída, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me choqueia. Ô irmão, todos nós temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos que unir. Nós estamos no mundo do propósito. Qual é o nosso propósito? Herdar a terra prometida. É a vida eterna com Deus. É ir para a glória. Esse é o nosso propósito. As coisas aqui deste mundo é aqui deste mundo. Mas tem algo maior do que isso. É a vida eterna com Deus. Só de pensar que eu posso perder a minha salvação, de eu ficar brincando, irmãos, eu já morro de medo. Só de pensar que eu posso padecer no inferno, o que a Bíblia fala no lago de fogo e enxofre, só de pensar que eu posso estar lá junto com Satanás, irmãos, eu tenho que vigiar. Eu não posso bobear. Eu não posso brincar com a minha salvação. Deus te dá uma única oportunidade. Não pense você como os muitos pensam, né? Ah, se eu morrer, o Senhor dá oportunidade, eu volto depois. Engano de Satanás. E é por isso que muitos ficam brincando. Porque acham que depois vai ter outra vida para voltar, e aí eu volto redimindo as minhas ações. Engano de Satanás. Olha como ele é astuto. Olha o que ele faz para enganar o homem. E o homem se deixa ser enganado. Então, eu não posso deixar, eu não posso abandonar. Eu não posso abandonar a comunhão com os meus irmãos. Eu não posso abandonar a minha igreja. Eu não posso deixar de cear. A ceia é o momento que eu trago a memória, a Bíblia fala. É o momento da comunhão, eu trago a memória. Tudo aquilo que Jesus fez por mim. Eu não posso deixar de participar da comunhão com o meu Jesus. Eu não posso abrir mão. Eu não posso brincar com isso. Porque tem alguém que não está brincando com isso. E por fim, queridos, não saia debaixo da proteção do seu pastor. O seu pastor é a autoridade espiritual sobre a tua vida. O seu pastor é a tua proteção. O seu pastor ora por você. O teu pastor batalha por você. O teu pastor guerreia por você. Talvez o teu pastor nunca tenha ido na tua casa, mas tenha certeza, ele ora por você. Talvez o teu pastor não chegou, não teve uma intimidade com você, mas tenha certeza que ele ora por você, porque eu sou a prova do que ele faz. O teu pastor é a autoridade espiritual da tua vida. Não abandone, não fuja. Quantas vezes a pessoa sai da igreja e fica andando para lá e para cá, ela está errante espiritualmente, ela perde a proteção espiritual sobre a vida dela. Ah, pastor, eu não preciso de pastor, eu preciso de Jesus. Sim, você precisa de Jesus para a tua salvação, mas Ele deixou homens e mulheres aqui separados para te abençoar, te ajudar e guerrear no mundo espiritual por você. A autoridade espiritual é muito importante você ter sobre a tua vida. Então, se você não quer que o inimigo tenha poder sobre a sua vida, tudo depende de você, igreja. Deus, Ele nos dá livre-arbítrio. Deus, Ele te dá escolha.
Você não precisa estar aqui forçado, obrigado não, mas tenha certeza que se você estiver aqui, Ele vai te fortalecer, Ele vai renovar a tua fé, Ele vai te dar condições, Deus vai te dar armas, forças, para que quando o inimigo vier atacar você, você vai contra-atacar ele com a palavra de Deus, você vai contra-atacar ele com a sua oração, você vai contra-atacar o inimigo com a sua adoração. Então eu tenho que estar em sentinela. Então eu tenho que estar atento, vigiar, esteja atento, porque o diabo, vosso adversário, ele não brinca em serviço. Desperta, igreja, acorda, igreja. Você quer ter uma vida com Deus? Tenha essa vida com Deus, busque, se revista de poder, de autoridade, participa de tudo que tenha, se envolva com as coisas de Deus, que você só vai crescer, você só vai ter mais armas, munição, para você lutar contra o teu inimigo. E agora você vai se colocar em pé, e nós vamos guerrear, nós vamos orar, nós vamos nos fortalecer. Nós vamos em oração, como diz a palavra do Senhor. Nós vamos nos fortalecer em nome de Jesus. Mas antes nós vamos cantar um louvor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Diga assim comigo: há poder no nome de Jesus. Você acredita nisso? Eu acredito. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Se há poder no nome de Jesus, então eu vou tomar posse deste nome. E o diabo, ele vai se levantar, mas Deus é mais em minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou revestida de poder no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar este louvor. Cadeias
poder. Eu queria que você, neste momento, querido, se unisse em oração, faz dupla com alguém. Dupla é 2. Às vezes a gente fala dupla, eu vejo 3, vejo 4, 2. Faça dupla com alguém em oração. Glória. Começa a guerrear. Começa a guerrear. Igreja de Cristo, desperta em oração. Guerreia. Abra tua boca e começa a orar. Vai orando. Crente forte é crente que ora. Crente que busca na palavra. Crente que medita na palavra. Crente que adora. Crente que busca verdadeiramente. Crente meia boca não serve não. Crente meia boca é travado por Satanás. Você não é um cristão meia boca. Ou você serve a Jesus ou você não serve. Então comece a orar. Vai abençoando teu irmão. Vai guerreando com ele. Vai guerreando. Reveste essa vida em oração. Vai dirigindo, aleluia. Vai orando. Deixa o Espírito Santo te usar. Há poder em nome de Jesus. Há poder nas tuas orações. Vai orando. Vai guerreando. Aleluia. Opera Jesus. Liberta Jesus. Que cadeias sejam quebradas nesta hora. Que toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Vai profetizando nessa vida. Que toda dificuldade caia por terra. Todo peso que está sobre este ombro caia por terra. Todo desgaste físico caia por terra nesta hora. Em nome de Jesus. Todo cansaço que está sobre este ombro caia por terra nesta hora. Em nome de Jesus. Desperta, Senhor. Homens e mulheres em sentinelas. Em nome de Jesus. Desperta, Jesus. Desperta a tua igreja. Abra tua boca. Aleluia. Receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba ousadia nesta hora. Receba força, discernimento do Espírito Santo. Receba nesta noite sabedoria. Caia por terra todo engano, toda investida de Satanás contra a tua vida. Bata e retirada nesta hora. Em nome de Jesus. Receba a mente de Cristo. Que a sua mente seja renovada pelo poder do nome de Jesus. Porque há poder neste nome, igreja. Há poder neste nome, igreja. Há poder neste nome. Este nome transforma. Este nome liberta. Este nome cura. Este nome tem poder. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Este nome tem poder. Chama por ele. Clame por ele em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Cadeia quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Continue em oração. Pastor Delson, pastora Naide Valancina, pastor Josinaldo, vem aqui rapidinho. Oh, glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Você está saindo renovado deste culto nessa noite. O Espírito Santo te visitou. O Espírito
orando por eles em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela vida dos teus servos, ó Pai. Hoje a nossa igreja comemora o Dia dos Filhos dos Pastores. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, capacitando a cada um. Que o Senhor possa ministrar no coração os sonhos, o ministério, tudo aquilo, ó Deus, que eles têm apresentado diante de Ti. E que jamais, ó Deus, eles venham deixar, eles venham esquecer do quanto é bom, Senhor, poder servir a Ti. Nós abençoamos a cada um, aqueles que não estão aqui, os filhos do pastor Josinaldo, Jefferson, Amanda, Arthur, que o Senhor também os alcance. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus abençoe vocês, amém? Pode sentar. Nós já vamos estar encerrando. Pode ficar em pé, nós já vamos estar encerrando. Senhor, Deus abençoe cada um. Que possamos voltar para a nossa casa, debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus cuidados. Que tenhamos, Senhor, uma semana alegre, de vitória, de conquista. Pai, aquilo que está, Senhor, trancado, aquilo que está, Senhor, fechado, Pai, aquilo que está, Senhor, sendo impedido, nesta noite eu profetizo que seja liberado, que soltem as amarras e que os teus servos possam ver o teu sobrenatural na vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém, Jesus. Boa noite, amados. Deus abençoe. Parabéns pela oração. Não esqueça de dar um abraço no seu irmão aí. E até o próximo culto ali, o próximo encontro da cena, em nome de Jesus. Amém?